Então, nós vamos, nesse módulo, estar estudando um pouquinho sobre os marcos de desenvolvimento da criança. Por que é importante a gente saber isso? Porque quando a gente conhece o desenvolvimento, a fase de desenvolvimento que a criança está, fica mais fácil para a gente trabalhar. Com certeza, você vai entender como desenvolver o trabalho com a criança, de acordo com a fase de desenvolvimento em que ela está. Hoje nós vamos estar vendo o marco do desenvolvimento da criança desde a concepção até 1 ano de idade. Marcos do desenvolvimento. Então, nós temos que entender que existem os domínios do desenvolvimento. Que domínios são esses? São os aspectos do desenvolvimento que a gente tem que observar numa criança, num adulto, num jovem, num adolescente. Então, que domínios são esses? O físico. Então, esse aspecto do desenvolvimento diz respeito ao crescimento do corpo, ao desenvolvimento do cérebro, às capacidades sensoriais da criança, às suas habilidades motoras. Então, tudo que envolve o corpo, nós também precisamos estar atentos. Por quê? Porque a criança, ela vai passar por esse desenvolvimento físico. Então, por exemplo, o bebezinho de 3, 4 meses, ele ainda não tem uma maturação que possibilite ele andar, engatinhar, mas ele está numa fase de desenvolvimento físico própria para aquele tempo em que ele está vivendo. Ele começa a movimentar os bracinhos, ele começa a movimentar as perninhas, a tentar pegar os dedinhos. Então, isso faz parte desse processo de desenvolvimento da criança. Um outro domínio do desenvolvimento é o cognitivo. Então, é quando a gente observa a questão da memória, a questão da percepção que a criança tem de determinadas figuras, determinadas palavras, quando a gente fala com ela, a questão da inteligência. Então, como que, se quando você fala, a criança entende a linguagem que você está usando. Então, tudo isso está ligado à área cognitiva, à área da inteligência, da memória, da percepção. E um outro domínio é o psicossocial. Então, está ligado às emoções, à personalidade, às interações sociais. Então, quando a gente olha para uma criança, para observar o desenvolvimento dela, eu não posso só focar no físico, eu tenho que olhar o físico, eu tenho que olhar o cognitivo, eu tenho que olhar o psicossocial. Também eu não posso só avaliar uma criança, observar uma criança, observando a área cognitiva dela. Não, é um todo, tá? Então, cada um desses domínios, a criança vai passar por um processo próprio para a faixa etária dela, próprio para a fase em que ela está, tá? Então, um exemplo, tá? Eu gosto muito de dar exemplos para a gente entender. Quando você pega uma criança de 1 aninho e meio, 2 aninhos, como que você observa esse desenvolvimento psicossocial dela em relação às interações sociais que ela estabelece, numa creche, por exemplo? Você não vai ver essa criança ela interagindo com outras crianças usando a linguagem. Se você tiver um grupinho de crianças de 1 ano e meio, 2 aninhos, antes dos 2, você vai ver a criança pegando o brinquedo e brincando praticamente sozinha. Ela está sentada ali na rodinha, mas ela está centrada no brinquedo que ela está na mão. Ela não faz essa interação do brincar, do trocar com o outro. Isso, quem vai orientá-la a fazer é o adulto que está ali cuidando, educando ela naquele momento. Já quando a criança tem 4, 5 anos, você já observa ela conversando com os amiguinhos, elas brincando juntas, elas trocando experiências juntas, né? Por quê? Porque ela já está numa fase de desenvolvimento que possibilita ela fazer essa troca com o outro, ok?
E aí a gente também, quando olha para o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento de uma pessoa, de um adolescente, nós temos que olhar para os contextos em que esta criança está inserida. Eu vou usar sempre o termo criança, porque é a fase que a gente está trabalhando, tá, gente? Mas, por exemplo, a adolescente, o jovem, se você estiver trabalhando com ele também, você vai olhar para esses contextos aí também, tá? Mas no nosso caso aqui, a gente está focado na criança, tá? Então, contextos do desenvolvimento, quando a gente olha para a família é um grupo social, é o primeiro grupo social que a criança vai fazer parte. Então, tem a família nuclear, que é o pai, né, a mãe, aquele que está cuidando diretamente dela, e tem a família extensa, que são os tios, os avós, os primos, que é multigeracional. Mas a família, ela também é importante nesse processo de desenvolvimento da criança, porque a família vai prover as necessidades básicas da criança, a família vai estar interagindo com essa criança, a família vai estar estabelecendo os limites para essa criança, a família vai estar estimulando, oferecendo estímulos que serão importantes para o desenvolvimento cognitivo dessa criança. Então, a família é esse primeiro grupo que a criança estabelece vínculo e que é importante nesse processo de desenvolvimento dela, tanto físico como cognitivo, como psicossocial, tá bom? E ali eu ainda acrescentaria o desenvolvimento também espiritual, tá? Porque os teóricos do desenvolvimento, eles não falam muito a respeito dessa parte espiritual como nós falamos, mas também tem esse desenvolvimento que depois, mais à frente, a gente vai ver, tá? Um outro contexto que contribui para o desenvolvimento da criança é a cultura e o grupo étnico, ou seja, o modo global de uma sociedade ou grupo. Então, onde essa criança está inserida? Que grupo é esse? Que sociedade é essa em que a criança está inserida hoje? Então, um exemplo, tá? Hoje nós vivemos numa sociedade em que há muito uso da tecnologia. Isso está influenciando o desenvolvimento das nossas crianças? Sim, não é? E já existem pesquisas científicas que falam sobre atraso na linguagem da criança por conta do excesso de uso de tela, a falta de interação social das crianças por estarem muito presas também à tela. Então, nós vamos vendo que a cultura, ela também influencia no desenvolvimento das nossas crianças, ok? Os grupos étnicos, que são os grupos unidos por religião ou idioma. Então, uma criança, tá, que está faz parte, está lá no Amazonas, dentro de uma tribo indígena, eles têm uma cultura, eles têm um grupo étnico, eles fazem parte, essa criança faz parte de um grupo étnico. Então, ela vai se desenvolver de uma forma diferente, ela vai ser influenciada no seu desenvolvimento diferente de uma criança que está num grande centro urbano, em que a cultura é diferente, o grupo étnico em que ela está também é diferente, tá bom? Um outro contexto de desenvolvimento são as influências normativas. Então, o que significa isso? São os eventos que ocorrem de forma semelhante para a maioria das pessoas de um grupo. Então, esses eventos são regulados pela idade. Então, aí o autor vai e apresenta esse exemplo da menopausa. Tá? Então, a menopausa é um evento que faz parte do desenvolvimento da mulher numa determinada faixa etária. Então, isso é uma influência normativa, você não tem como fugir disso. Tá bom? Quando você trabalha com a criança, né, pré-adolescente, ali entre 9 e 12 anos, elas têm algo que é regulado pela idade, que é a primeira menstruação delas. Então, isso é regulado pela idade, faz parte do desenvolvimento físico, biológico dessa menina nessa faixa etária aí, entre 9 e 12 anos.
Mas existem também as influências normativas que são provocadas, né, são proporcionadas pela história. Então, é a questão das guerras, a pandemia. Então, a pandemia, você vê que algumas crianças que estavam na fase de alfabetização, no ano em que ocorreu a pandemia, algumas dessas crianças apresentam dificuldades de aprendizagem. Não é? Elas tiveram dificuldades nesse processo de desenvolvimento cognitivo ligado ao processo de aprendizagem na fase de alfabetização. Isso foi causado pelo quê? Por uma influência normativa da história, ou seja, a pandemia ocorreu em todo o mundo, numa determinada época histórica, num determinado ano da história. Então, algumas crianças foram influenciadas no seu desenvolvimento por essa norma da história, ok? E a outra influência são as não normativas, que são eventos incomuns que causam impacto na vida das pessoas por perturbarem a sequência esperada do ciclo da vida. Então, exemplo, morte de um dos pais, ou então sobreviver a um acidente. Então, isso não é uma coisa comum, isso não é uma norma para todos, mas se alguém, uma criança, for atingida pela morte dos pais, ela vai ter uma ruptura ali no seu processo de desenvolvimento afetivo, no processo de desenvolvimento psíquico. Por quê? Porque foi algo não normativo que aconteceu na sua vida e que influenciou de alguma forma o seu desenvolvimento, tá? Que hoje a nossa aula vai abordar a gestação até 1 ano de idade, tá? Então, durante esse período de gestação de um bebê, quais são os canais de comunicação do bebê com a mãe? Primeiro, a gente vê o fisiológico, que é o cordão umbilical. Então, a alimentação da criança, ela vai passar pelo cordão umbilical, vai chegar até essa criança pelo cordão umbilical. Então, esse é um dos canais de comunicação do bebê com a mãe. Para que esse bebê seja alimentado, a mãe precisa se alimentar, a mãe precisa de tomar, né, aquelas vitaminas que são necessárias para o desenvolvimento dela, para a saúde dela e a saúde do bebê também. E isso vai passar ali pelo cordão umbilical. Um outro canal de comunicação do bebê com a mãe é um canal comportamental. Ou seja, o feto ele vai se movimentar de acordo com aquilo que ele está sentindo. Então, se essa mãe ela está muito ansiosa, se essa mãe está passando por alguma dificuldade, ou então se essa mãe está passando por uma grande alegria, então isso tudo vai afetar esse bebê. Então, o comportamento, né, da mãe também influencia no comportamento do bebê, do feto. Então, o feto ele vai se movimentar de acordo com o desconforto ou o conforto. Se ele estiver confortável, ele não se movimenta confortável, ele não estiver passando por alguma situação de desconforto, ele fica calminho. Mas se ele começa a se mexer muito, a ficar agitado, pode procurar ver como está essa mãe. Então, aí, aquilo ali, o comportamento, o que está acontecendo com a mãe, vai provocar um comportamento nesse feto, tá? Que pode ser ansiedade, pode ser medo também. Um outro canal de comunicação é a simpatia. Então, é quando a mãe ela tem aquele sentimento de aceitação que está relacionado à sensação física e emocional. Então, esse bebê ele vai percebendo o quanto ele é aceito, o quanto ele é amado, o quanto ele é querido, por essa sensação que a mãe passa por ele por meio dessa simpatia, ou seja, aquilo que ela está sentindo em relação a essa gestação, em relação a este bebê que está no seu ventre. Então, esse relacionamento estabelecido ali vai mostrar para esse bebê, para esse feto, que ele é aceito ou não, tá? Então, isso vai também fazendo parte
do seu processo de desenvolvimento psíquico também, tá? Então, vejam aí que Busnell fala a respeito dessa relação da mãe com o bebê. Na relação com a mãe, o bebê adquire experiência simbólica e registra na memória as situações prazerosas e desconfortáveis, de segurança e perigo, de vida e de morte. Esses registros irão definir a relação com a mãe e com os outros. Então, estão vendo assim como que é importante esse desenvolvimento ainda no útero da mãe. Então, o bebê, tudo aquilo que a mãe está passando, o bebê vai registrando na sua memória aquilo que lhe dá prazer e aquilo que lhe causa desconforto. Ele sente medo e ele também vai registrar isso, a segurança, perigo, vida e morte. Na verdade, ele faz os registros das sensações que ele tem mediante aquilo que a mãe está vivenciando em relação a ele e em relação ao mundo, aos relacionamentos que ela estabelece também. Então, esses registros que o bebê, que o feto, ele vai adquirindo, vai definir o tipo de relação também, vai contribuir, tá? Não vai definir, mas vai contribuir para o tipo de relação que ele vai estabelecer com a mãe e com as outras pessoas também. Então, se ali, durante a gravidez, é uma gravidez indesejada, é uma gravidez que a mãe não aceita, então, qual vai ser o registro que esse bebê vai fazer na sua memória, de não aceitação, de rejeição. Então, olha isso, quando essa criança nascer, no seu processo de desenvolvimento, essa marca, esse registro vai ficar. Então, ela pode vir a desenvolver um sentimento de que não é aceita, um sentimento de rejeição, um sentimento de não pertencimento ao grupo, e às vezes a pessoa nem sabe por que tem isso, mas muitas vezes pode ser consequência desses registros iniciais nesse processo de desenvolvimento durante a gestação. E aí, uma outra coisa que influencia também esse desenvolvimento são os teratógenos. O que são essas substâncias? São agentes, que é isso, né? Teratógenos, é um nome diferente. A primeira vez que eu ouvi esse nome, tive dificuldade até de pronunciar. Mas são os agentes ambientais que podem afetar o bebê. Então, que agentes são esses? São as drogas, álcool, medicação. Então, uma gestante, ela tem que ser cuidada, ela tem que fazer o pré-natal para ser orientada em relação a aquilo que pode ou não causar algum mal para o bebê, para o feto. Então, esses aí essas são substâncias que podem atrasar o desenvolvimento da criança, pode afetar o desenvolvimento do bebê, tá? E aí, o que acontece com essa mãe no primeiro trimestre de gestação, né? Quando ela descobre que está grávida, naqueles primeiros 3 meses, o que acontece com ela? Então, ela vai começar a perceber transformações bioquímicas e corporais, tá? Quem aí já teve bebê vai lembrar bem desse período aí. Então, as transformações que ocorreram no seu corpo, nos seus hormônios, era aquele período da hipersonia, era um sono, não é sem fim, uma vontade de ficar dormindo. Algumas tiveram os benditos enjoos, as náuseas, os vômitos. Lembra desse período aí, quem é mãe? Não é? Então, foi um período bem, vamos dizer assim, desafiador, não é? Os primeiros 3 meses de gestação. E aí, como consequência também, tem a diminuição da libido, não é? Você não sente prazer de ter relacionamento sexual, não tem vontade, porque todas essas transformações que estão acontecendo no seu corpo diminuem essa questão da libido, ok?
Depois, no segundo trimestre, a partir do quarto mês, né? Quarto, quinto e sexto mês, aí o feto começa a se mover. E o corpo da mãe, ele começa a ter alterações. O seio cresce, começa a ter o ganho de peso. Então, é quando as mulheres ficam preocupadas com a balança, ficam preocupadas com o que comer para que o feto seja alimentado, mas que também ela não ganhe muito peso. Então, essa preocupação ocorre a partir do quarto, quinto mês da gestação. E o terceiro trimestre, que é o último trimestre, né, desse processo aí de desenvolvimento desse feto, o que acontece com a mulher? Aumento do peso e da barriga. As mulheres que vão passar pelo primeiro parto, os temores delas se intensificam em relação à dor que vai sentir, aí começa a se preocupar como será o bebê, se ela vai dar conta de cuidar desse bebê, tem medo de morrer, tem medo que o bebê morra também, fica preocupada com a questão do leite, se vai ter leite suficiente para amamentar o bebê. Então, todas essas indagações passam por esta a mulher nesse terceiro trimestre aí da gestação. Então, e vocês imaginem, né, nós vimos lá que o que acontece com a mãe, a criança registra. Então, todos esses temores, né, a ansiedade, o medo, às vezes a mulher entra até num processo de angústia, então isso também afeta a esse bebê que está ali nesse processo é, de desenvolvimento. E aí também a acidão, maternidade e sexualidade, porque nesses últimos meses, alguns autores falam que a mulher se volta mais para a questão da maternidade. Então, tem aqueles cuidados, fica com medo de ter relacionamento, e aí machucar o bebê, porque o bebê já está ali próximo, né, da data de nascer. Então, todas essas questões perpassam por essa mulher. E esse feto que está ali, essa criança que está ali, guardadinha dentro daquela casinha, não é que Deus preparou, que é o útero, quem é esse bebê? Quem é essa criança? É uma criança que percebe som, é uma criança que sonha, é uma criança que já reconhece a voz familiar, é uma criança que se mexe. Então, por nós sabermos disso, é importante que a gente oriente as mães, não é, que fazem parte do Ministério Infantil, as mães que estão grávidas, para que elas coloquem músicas suaves para ela e o bebê ouvirem, ela conversar com o bebê, se tem irmãos, os irmãos conversarem com o bebê, passar a mão na barriga da mãe. Então, tudo isso é importante para já ir criando esses registros afetivos com esse bebê. E esse bebê ele vai se mexer, ele vai ouvir aquilo que está sendo dito. Então, tudo isso, é claro que ele não entende, não é? Não entende como a gente. Se o irmãozinho começa a conversar, a criança ali dentro do ventre, ela ouve, ela começa a reconhecer o tom daquela voz que está falando com ela, ok? E aí, agora nós vamos chegar lá, a criança nasceu, o bebê nasceu, chegou a hora do parto, deu tudo certo. Aí esse bebê, ele nasce, é um bebê que é bem aceito, que estava sendo esperado. E agora? O que esse bebê precisa? Tá? Esse bebê que já saiu desse útero e agora chegou nessa casa, chegou nessa família. Ele vai precisar de adultos que atendam às necessidades e interajam com ele. Então, da mesma forma que essa mãe, que essa família interagia com o bebê quando ainda estava no útero, isso continua sendo uma necessidade da criança. Esse adulto, essa família, esses irmãos interagirem com ela. E atender às necessidades dessa criança. Lembra que as necessidades físicas dessa criança, quando ela estava no útero, perpassava pelo cordão umbilical. Agora não tem, houve um corte desse cordão umbilical, mas essa criança, ela tem sono, ela
precisa se alimentar, ela tem fome, ela sente dor, ela vai evacuar, ela vai fazer o xixi dela, então ela precisa que alguém atenda essas necessidades dela. Então, quem vai fazer isso? O adulto. No caso da família, a mãe, o pai, tá? Mas se é uma criança que não tem a mãe, não tem o pai ainda, ou então por alguma influência, né, não normativa, ela perdeu esses pais, então esse adulto que está cuidando dessa criança precisa atender às necessidades básicas dessa criança. A questão da fome, a questão do sono, a questão da limpeza, a questão da interação social, ok? E isso aqui, gente, é muito importante nessa fase de desenvolvimento para o desenvolvimento também da fé desta pessoa bebê. Por quê? Porque quando a criança ela está com fome, ela chora, a mãe reconhece que aquele choro é um choro de fome, vem e alimenta essa criança, então todas as vezes que ela chora, ela vai percebendo que existe alguém que vai atendê-la, existe alguém que vai satisfazer a necessidade dela. Então ali ela já começa a estabelecer uma confiança. E a fé não é confiança? Fé não é confiar em alguém? Confiar em Deus, confiar em Jesus. Então, a gente começa a colocar essas primeiras sementes de confiança na vida de uma pessoa, nesses primeiros momentos de vida, nesses primeiros anos de vida dessa criança, porque ela está totalmente dependente de quem cuida dela. Então, se esse cuidador, ele atende à necessidade dela, essa criança vai estabelecendo um relacionamento de confiança. E aí a gente vai jogando a semente, as primeiras sementes da fé, tá? O que essa criança também precisa para se desenvolver? Supervisão e ambiente seguro. Então, vocês sabem que o bebê, ele é totalmente dependente de quem cuida dele. Então, para ele se desenvolver, ele precisa de supervisão, ele precisa de ter alguém que olhe se ele já tomou banho, se ele já comeu, ele começa a apresentar um choro diferente, pode ser uma dor. Então, tudo isso quem vai fazer é quem está cuidando desse bebê. Tá? Um ambiente seguro, por quê? O ambiente seguro faz com que essa criança ela desenvolva um sentimento de segurança. Então, quando ela percebe que tem pessoas que estão ali cuidando, observando, interagindo com ela, a criança se sente segura. Então, ela vai desenvolver segurança nesse processo de desenvolvimento dela. Não vai se tornar uma pessoa insegura, mas segura, porque ela sabe que tem pessoas que proporcionaram um ambiente seguro para ela. Outra questão que essa criança precisa, sons e músicas ambientes. Não são sons altos, né? Mas sons tranquilos, são músicas ambientes que vão proporcionar para ela esse ambiente saudável, esse ambiente seguro. Atenção individual, tá? Então, não adianta você colocar essa criança junto com vários outros bebês para você desenvolver um trabalho com ela. Não, essa criança ela precisa de uma atenção individualizada. Então, pensa na realidade de uma igreja que tem um berçário. Tá? Então, você vai chegar lá no berço de cada criança, você vai conversar com cada uma individualmente, você vai cantar para cada uma individualmente, você, a hora que for trocar uma fralda, você vai conversar com essa criança baseado em pensamentos bíblicos, mas com cada uma individualmente, ok? Por quê? Porque essa criança ela está na fase de desenvolvimento que a interação com ela tem que ser individualizada.
atividades repetidas, tá bom? Então, o bebê, né, principalmente a criança de 7 meses em diante, que ela já está interagindo mais com as pessoas, ela gosta, né? Quando você pega a criança, quando você dá um objeto, ela pega, depois coloca, cai, aí você pega o objeto, dá de novo, você canta uma música. Então, enquanto ela está ali com você, com aquelas atividades repetidas, essas atividades estão proporcionando um ambiente agradável, uma sensação agradável para essa criança, e a repetição significa que aquela experiência está dando prazer para ela, trazendo alegria. Então, isso é importante dela vivenciar. Movimentar-se. Por volta de 7 meses, ela já começa a engatinhar, não é isso? Então, tem pessoas que querem queimar etapas. Tem pais que falam assim, não, meu bebê nem engatinhou, ele já andou direto. Errado, queimou etapa. O engatinhar é importante no processo de desenvolvimento da criança. Por quê? Sabe aquele movimento da criança botar a mão na frente, depois atrás, né? Fazer um movimento com a perninha também, além de fazer o movimento motor com os braços da perna, a criança também está fazendo o movimento com os olhos. Ela vai cruzando o olhar de acordo com o movimento que ela faz com a mão. Vocês sabiam que isso é super importante no processo de alfabetização? Porque vai treinando o olhar da criança, ó, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, entendeu? Então, antes do andar, ela precisa passar a se arrastar, né? O bebê primeiro se arrasta, depois ele já começa a fazer um movimento com a perna, de ficar mais assim, com o joelho no chão, não é verdade? Então, isso tudo é desenvolvimento motor dos grandes músculos e que vão contribuir para a segunda etapa desse desenvolvimento mental, não, motor, que é o firmar a perninha, já levantar e dar os primeiros passos. O movimento de pinça que a gente fala, quando a criança está com 1 aninho, 2 aninhos, dela pegar, tá? Pegar os objetos. Então, quando ela pega e solta, é porque ela ainda não tem esse processo assim de Você já viu um bebê quando você dá alguma coisa que ele agarra, aí você tenta tirar da mão dela, parece estar preso, já viu isso? Então, isso é um processo natural do desenvolvimento da criança, porque ela ainda não tem a maturação para fazer esse movimento aqui. Então, ela pega e segura. Aí, conforme você vai dando os objetos, ela vai fazendo esse movimento até chegar ao ponto que ela abre, tá? Então, isso é um processo natural. Já viu quando ela agarra o cabelo que não solta? Não é por maldade, é porque ela não consegue mesmo soltar a mão. Aí a gente vai lá, vai mostrando como abrir a mãozinha, fechar a mãozinha. Então, isso aí faz parte desse processo de desenvolvimento, tá? A questão do dormir, a criança nos primeiros meses, ela dorme muito, tá? É algo natural. Conhece tudo por meio da boca. Já viu aquele bebezinho de 8, 9, 10 meses que tudo pega e coloca na boca? Então, esse primeiro conhecimento dela, o primeiro contato dela com o mundo é via oral. Então, é por meio da boca, tá? E pode ver, todos os bebês fazem isso. É um processo, né, de desenvolvimento, tá bom? E é necessário que seja estabelecida uma rotina com essa criança. Então, é a rotina das mamadas, a rotina do sono, a rotina do banho. Por que que a rotina é importante? Porque a rotina, ela estrutura a questão da organização para a criança. A rotina traz segurança para a criança, desde bebezinho, desde os primeiros meses. É claro que logo nos primeiros meses não dá para ser tão rígida. A pediatra vai orientar isso para os pais, para as mães, principalmente, né? O bebê chorou, dá uma mamar. Aí, com o tempo, já assim, por volta de 3, 4 meses, aí você já começa a estabelecer os horários, né? O horário do banho, o horário da mamada. Então, isso é importante, porque a criança vai se organizando dentro daquelas ações. Então, isso gera segurança para ela. Já vi um bebê, quando você... Mãe de primeira viagem que passa muito por isso, né?
você tem um bebê, aí você sai com esse bebê e passa o dia inteiro fora e não dar banho naquele bebê no horário que você está acostumada a dar. Você pode observar que esse bebê ele vai ficar agitado, ele vai ficar resmungando. Por quê? Parece estar faltando alguma coisa. Ele não sabe o que está faltando, mas ele sabe que falta alguma coisa, né? Por quê? Porque não foi observada a rotina com ele. Então, essa rotina, ela é estruturante da organização do tempo e mais tarde, com a criança de 1 ano e meio, 2 anos, além da organização do tempo, a organização do espaço também, tá? E aí, com a criança de 1 aninho, o que ela vai precisar? De adultos que tenham bastante energia. Porque essa criança, ela conhece o mundo pelo movimento, entendeu? Então, ela não antecipa as suas ações pelo pensamento, igual a gente. A gente, assim, ó, eu estou aqui na aula, depois que terminar essa aula, eu vou lanchar, vou preparar um suco, vou fazer um suco. Não é assim? Então, a gente está antecipando as nossas ações por meio do pensamento. A criança, até 1 ano e meio, 2 anos, ela não faz isso. É pensamento em movimento, entendeu? Ela viu uma fruta na fruteira, ela sai correndo para pegar. Então, ela não antecipa a ação dela pelo pensamento, entendeu, gente? Então, por isso que essa criança ela precisa de espaço, ela precisa de ambientes amplos para ela poder se movimentar, porque isso faz parte dessa fase de desenvolvimento que ela está. E aí precisa de adulto que tenha bastante energia, porque o adulto tem que estar atento o tempo todo, porque ela é movimento o tempo todo. Ela engatinha, ela ao mesmo tempo em casa, que ela está na sala, se você não cuidar, não olhar, daí a pouco, em questão de segundos, ela já está no quarto, ou então está na cozinha. E quando você está lá no berçário, a criança já está engateando, já está andando, ela também não para, já viu? Vocês falam assim, ela não para, essa criança não sossega, porque ela não tem que sossegar mesmo, porque ela está nesse processo de absorver tudo que está à volta dela, de conhecer o mundo que está à sua volta. E ela vai conhecer esse espaço por meio do pegar, do tocar, à medida que ela se movimenta nesse espaço. Então, aí ela também continua precisando de supervisão e ambiente seguro, afeto, né? Esse afeto sendo demonstrado por meio de abraços, de beijos, continua com a atenção individual que precisa ser dada a essa criança, rotina, alimentação, sono. Quando ela vai lá para o berçário, você também tem que estabelecer uma rotina no berçário. Então, um exemplo, né? É 1 horinha, 1 hora e meia que essa criança vai ficar no berçário. Então, a criança chegou, você coloca uma música ambiente, depois você vai passar em cada berço, vai conversar com cada criança individualmente. Depois você vai pegar uma figura, vai em cada berço, vai conversar, contar uma pequena história utilizando aquela figura. Então, isso é uma rotina que você estabeleceu. Depois que você contou essa pequena história, você pega o bebê no colo, senta com ele numa cadeirinha, ou então você coloca ele no chão, no local apropriado, para ele ficar ali sentadinho ou engatinhando. Então, é uma rotina que você vai estabelecer ali naquele ambiente para essa criança. Ela vai precisar de espaço para andar, brinquedos seguros, porque essa criança, ela ainda não tem a psicomotricidade fina bem desenvolvida. Então, o movimento dela é uma pegada forte, ela pega as coisas. Então, os brinquedos não podem ser brinquedos muito delicados, não podem ser brinquedos com pecinhas pequenas, precisam ser brinquedos com peças maiores. Lembra, essa criança ainda está conhecendo o mundo por meio de quê? Por meio daquilo que ela coloca na boca. Então, brinquedos pequenininhos, se ela colocar na boca, ela pode engolir. Então, é um risco também para essa criança. Sons e músicas para imitar. Então, você vai tá na igreja, né, no berçário. Aí você vai trabalhar com a criança sobre a criação.
E aí vai levar os bichinhos. Aí leva uma ovelhinha, leva um cachorrinho, e aí você vai falar: olha o cachorrinho, como que o cachorrinho faz? Au, 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 Deus fez o cachorrinho. Fala, Maria, vamos imitar o cachorrinho? Como o cachorrinho faz? Au, au, au. Entendeu? Então, assim você vai trabalhando a criação de acordo com o nível de desenvolvimento daquela criança. Novamente, atividades repetidas, e aí aqui ela vai precisar, como ela já está no desenvolvimento da linguagem, ela já está aprendendo a pronunciar as primeiras palavras, ela já vai percebendo que a linguagem é a forma de se comunicar, que é a forma de representação dos objetos. Então, quanto mais a gente conversar com essa criança, inserir palavras novas, ela vai aumentando o vocabulário dela, tá? E algo importante, ela está formando a identidade dela, identidade. O que é isso? Na verdade, a criança está tomando consciência que ela é um ser diferente da mãe, tá? Então, mais ou menos até 6, 7, quase 6 meses, até mais ou menos 6 meses, a criança e a mãe é uma coisa só para ela, sabe? Aí, com 7, 8 meses, ela vai tomando consciência de que a mãe está fora dela. Tá? Já começa a ter essa noção de separação. Mas a ela ainda não se vê como uma pessoa. Aí, por volta de 1 aninho, 11 meses, ela vai começar a olhar no espelho, a ver aquela pessoinha que está ali no espelho. Aí, quando você fala assim para ela, olha o cabelinho do Samuel, e aí você passa a mão no cabelinho do Samuel. Olha, vamos ver onde está a boquinha do Samuel. Você coloca a mãozinha na boquinha dele. Olha, esse menininho aqui é o Samuel. Então, quando você faz isso com a criança diante de um espelho, você está contribuindo para a criança se descobrir como pessoa, tá? Então, ela vai formando essa identidade à medida que a gente interage com ela dessa forma que eu estou falando aqui para vocês. E assim, a gente termina essa primeira fase aqui de desenvolvimento. É claro, gente, que tem muitos outros aspectos bem, assim, para cada mês de desenvolvimento tem aspectos que devem ser observados. Só que não dá para a gente ver tudo aqui, tá? Depois eu vou mandar para vocês um link que no YouTube mesmo vocês encontram documentários, vocês encontram vídeos que falam sobre cada mês de desenvolvimento da criança, desde o primeiro mês, quando ela nasce, até 11 meses de idade, tá? Questão do pescocinho, do levantar o pescoço, a questão dos olhinhos, de movimentar os olhos, só que é bem detalhado, então não dá para a gente ver aqui. Então, por isso que eu trouxe os aspectos mais gerais do desenvolvimento, aquilo que é mais, assim, marcante, para a gente tomar consciência e trabalhar de acordo com a fase de desenvolvimento que essa criança está, ok? Deixa eu fazer uma pergunta. Pode fazer. Esses tipos de coisas que as pessoas fazem, assim, de colocar aqueles carrinhos, aqueles andador, isso é prejudicial, né, para a criança, no desenvolvimento da criança, não O é? andador, existem, assim, tem alguns que estão a favor, tem outros que são contra, né? Tem pediatras que são a favor, tem outros que acham que não faz diferença. Eu acho assim, se a criança tiver a possibilidade dela mesmo se movimentar, não precisa de ter aquele auxílio, porque o auxílio vai fazer a criança ficar na dependência daquele auxílio. E eu acho, sabe o que que eu acho? Que com isso, os pais aí já não deixam a criança engatinhar. Às vezes já Ah, bota automaticamente ali. é, É por isso que quando a criança começa a engatinhar, ela já vai engatinhando, daqui a pouco ela já começa a querer levantar, aí daqui a pouco ela está andando, né? E com é, esse andador, tem pais que já botam direto ali. Aí a para criança já andar, começa. é.
Outra entendeu? coisa também é aquele cercadinho, né? Em alguns momentos é bom ter o cercadinho, mas não é para deixar a criança. Sabe o que que é cercadinho que eu estou falando? Alguns chamam Sei. de chiqueirinho, né? Eu não gosto dessa expressão chiqueirinho, eu prefiro Eu, co- cercadinho. eu conheço É, muito isso, porque meu netinho ficou muito ali naquele cercadinho. Em alguns momentos, pô, assim, pode colocar, mas você não pode deixar essa criança o tempo todo dentro daquele cercadinho, porque aquele cercadinho limita o movimento da criança, entendeu? Então, quanto menor a criança, mais espaço a criança precisa para se movimentar. Se você deixa a criança nesse cercadinho por muito tempo, você está limitando o movimento da criança, impedindo esse desenvolvimento mais saudável dela no espaço que ela tem, entendeu? Que poderia ser muito mais amplo, em que ela poderia se movimentar.